Eu me chamo Madalena Fernandes Gil. Eu nasci no estado do Paraná, na cidade de Arapongas, no dia 10 de novembro de 1944. E no dia 27 de junho de 1945, com 8 meses, eu voltei para Eugênio de Melo, porque eu fui, minha mãe me levou estando grávida e eu nasci lá. Eu voltei para Eugênio de Melo. Meu pai se chamava Geraldo Fernandes da Silva e a minha mãe Anésia Emília da Silva. A minha mãe nasceu aqui em Eugênio de Melo em 1913 e meu pai veio para Eugênio de Melo em 1917. Eles se casaram em 1930, tiveram 10 filhos e cresceram 7, 3 faleceram pequenos. E desses 7, hoje nós estamos reduzidos em 3. Eu sempre vivi aqui em Eugênio de Melo, aqui foi a minha infância, aqui foi minha adolescência. Eu me casei aos 17 anos com o meu marido, Diogo Gil Lopes. Ele nasceu no Belém, em São Paulo, mas foi criado na Penha. Ele trabalhou muitos anos em empresas e ele participou da construção de Brasília. Quando terminou a construção de Brasília, ele veio para São José dos Campos, montou uma oficina e depois uma loja na rua 7 de Setembro. E no dia 27 de maio de 1962, nós nos casamos. Tivemos 3 filhos. O mais velho, Lincoln José, depois Luiz Carlos e Lília Maria. Tudo que eu faço em favor do próximo, em benefício das pessoas, é em agradecimento à família que Deus me deu. Eugênio de Melo deu início após a construção da primeira estação em 1877, que era uma construção de madeira. A estação era de madeira. E mais tarde, em 1949, que foi construída a estação de alvenaria pelo engenheiro Eugênio de Melo, que deu o nome ao nosso distrito. No início da estação, nós tínhamos aqui já algumas fazendas e uma grande plantação de café. E nessa época, uma das fazendas maiores era da família Guarnieri, que eles tinham 200 alqueires de terra em duas glebas. A primeira fazenda chamava-se Vila Ivone e a segunda Vila Guarnieri. Eles tinham uma grande plantação de café, tinham plantação de arroz e um grande pomar, cerca de 20.000 árvores frutíferas. E também tinha, onde hoje é o Galo Branco, o residencial Galo Branco, e antes Fazenda Galo Branco, era a fazenda do senhor José Inocêncio, José Manuel Inocêncio, que ele tinha também 15 alqueires de terra e tinha uma grande plantação de café, 200.000 pés de café. Era muito café. E nessa época chegaram aqui os Molinas, que eles adquiriram as terras altas de Eugênio de Melo. O senhor Ambrósio Molina e a senhora Emília Molina e o senhor Pedro Molina com a esposa. E o Pedro Molina comprou a fazenda do Manuel Inocêncio. E o Ambrósio Molina comprou as terras altas dos Guarnieres e com a plantação de café. E foi aí que ele desenvolveu uma luta para que fosse criada a primeira estação, para poder escoar o nosso café. Mais tarde vieram os italianos. Vieram na década de 1934, chegaram aqui os italianos. Em 32 já chegou o seu
João Pelógia com a dona Virgínia, com os filhos. Eles tiveram 12 filhos. E os 3 últimos nasceram aqui em Eugênio de Melo. Também vieram o seu Humberto Pelógia, o seu Pedro Pelógia e o seu João Pelógia Moreno. Chamavam ele de João Pelógia Preto, porque ele era moreno, e o outro João Pelógia era claro. Eles vieram fazer a plantação do arroz na várzea. Arroz e depois a batata, né? Em 1925, chegaram os portugueses, o seu Alexandre com a dona Santa. Eles construíram a primeira padaria de Eugênio de Melo. E eles vendiam o pão através de uma carroça. Eles tinham um cavalo. E quem levava esse pão? Quem dirigia esse pão? Era a filha dele com o filho, a Teresa com o Ernesto. E tinha mais um filho, que eu não lembro o nome. E eles ficaram muitos anos como donos da primeira padaria. Quando eles faleceram, os filhos tomaram conta da padaria e depois foram embora para São José dos Campos. Mas a Teresa, com mais de 85 anos ainda, mora em Eugênio de Melo. Na década de 40, chegaram os japoneses. Os italianos vieram de Tremembé e Quiririm e foram para Jacareí. Só quem permaneceu aqui foi o seu João Pelógia. Os outros italianos foram para Jacareí. Mas também veio a família Roncone, que foi embora para Taubaté, e uma parte para Caçapava. O Armando Roncone ficou morando em Caçapava. E eles plantavam arroz. Quando eles saíram de Eugênio de Melo, chegaram os japoneses na década de 40. Aí iniciou a plantação de verduras e legumes na várzea, que eles vieram contratados através da Cooperativa Agrícola de Cotia. E toda a produção de verdura e legumes, a Cooperativa Agrícola de Cotia levava para comercializar. Na década de 60, eles terminaram o contrato de arrendamento das várzeas de Eugênio de Melo. E a maioria dos japoneses foram embora. Alguns que ficaram na Fazenda Honda. E até hoje ainda tem os descendentes desses japoneses que vieram para Eugênio de Melo na década de 40. Nessa época também chegou aqui a família Satelmaia, a família alemã, família Satelmaia, seu Carlos Satelmaia e a dona Catarina, que vieram para Eugênio de Melo. Aqui nasceram os filhos e eles, durante muitos anos, eles plantaram na várzea batata e depois foram para a criação de gado. E hoje os netos e já até os bisnetos dele estão sempre aqui em Eugênio de Melo. Alguns residem aqui mesmo. Também nessa época, o nosso rio Paraíba era maravilhoso. Era uma água pura, uma água limpa, cheia de peixe. Mas na região de Aparecida do Norte e Guaratinguetá, o peixe nessa época estava muito escasso. Então os pescadores pegaram o barco e remaram o rio acima. E quando chegaram às margens do rio Paraíba, em Eugênio de Melo, eles encontraram a abundância de peixe e aqui eles ficaram. Aqui eles construíram as casas, foram buscar as famílias e até hoje netos e bisnetos ainda moram nesse lugar, que era uma ilha e recebeu o nome de Ilha Escura, porque não tinha energia elétrica. Mas há uns 2 anos atrás eles conseguiram as placas para energia solar. E hoje eles já têm uma igreja em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, porque eles vieram de Aparecida do Norte. E todo 12 de outubro eles comemoram a festa da Nossa Senhora Aparecida. E ela chega num barco. É muito linda essa festa. E hoje essa festa, quem
faz a homenagem são os netos e bisnetos dos primeiros pescadores que vieram para Eugênio de Melo. Vieram para Eugênio de Melo várias famílias depois que foi construída a estação a Eugênio de Melo, que foi formando, em volta da estação foi construída a primeira igreja, e aqui próximo também tinha a fazenda Menino Jesus, que era do senhor João Leite, e o seu João Leite, ele era devoto do Menino Jesus. Lá tinha uma capelinha de Menino Jesus. E a esposa dele, a dona Paulina Leite, ela era muito religiosa. Então ela construiu, fez a campanha para a construção da primeira igreja em 1913. E ela foi a primeira catequista. Ela vinha de charrete, dar catequese para as crianças na igreja de Eugênio de Melo por muitos anos. Hoje a fazenda foi demolida. Tem alguns restos da sede lá, mas foi uma fazenda muito bonita. Inclusive, meu pai trabalhou nessa fazenda, sabe? E eles também foram muito amigos dos fazendeiros daqui da época, e eles gostavam muito de comemorar, após as colheitas, eles faziam o baile da colheita. E sempre eles viajavam, sabe, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E quando foi construída a primeira igreja, o seu Ambrósio Molina, ele foi para o Rio de Janeiro e ele trouxe as imagens para a nossa primeira igreja. E naquela época, no Brasil não tinha, assim, fábrica que construísse imagem. Então vieram as imagens compradas no Rio de Janeiro, mas eram da Europa. A Imaculada Conceição, ela veio de Portugal. Santo Antônio veio da Itália. E o São Benedito, o Coração de Jesus também veio da Itália. E o São Benedito veio da França, de Paris. E ele é uma das coisas que a gente tem guardado na recordação, esse fato de que essa igreja que foi construída, ela era muito linda. E, infelizmente, na década de 50, ela foi demolida por conta de um grande formigueiro que formou embaixo e foi fazendo rachadura no piso e nas laterais da igreja. Naquela época, essa igreja tinha uma parte que era construída em taipa e não tinha arquiteto, e não tinha pessoas que pudessem recuperar. Então foi demolida e construída na área da igreja essa praça que nós temos, Praça Emília Molina. E quem autorizou a construção da nova igreja e que doou o local onde hoje existe a atual igreja foi o senhor Aníbal Molina. E foi uma permuta. Ele doava a terra para construir a nova igreja, desde que a praça recebesse o nome da mãe dele, Emília Molina. Por isso, nossa praça principal se chama Praça Emília Molina. Começaram a vir aqui novos agricultores, eles já não comemoravam mais. Mas os japoneses costumavam fazer comemoração sim, anual. E quando eles faziam essa comemoração, eles faziam uma competição de atletismo, onde todos participavam, os idosos, os jovens e as crianças. E todos os japoneses que participavam recebiam um prêmio. As crianças recebiam um lápis ou uma borracha. E os idosos normalmente recebiam, os senhores recebiam um lenço de bolso, as senhoras um lenço de cabelo. E as moças recebiam ou espelho ou pente, mas por ter participado do atletismo.
E também tinha aqui um time muito bom de japoneses de beisebol. Nós tínhamos um campo de beisebol e tinha também os torneios que vinham os rapazes de Taubaté, de Caçapava e de São José participar dos torneios de beisebol. Também era um dia de comemoração e a festa era muito boa. Os japoneses também costumavam fazer o cinema na Tulha. Eles traziam muito filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e filme romântico também. E na Tulha era assim, eles colocavam os caixotes para os adultos sentar. E na frente, muitos colchões para as crianças, porque começava a ser de 8, 9 horas e terminava 1 hora da manhã. E as crianças dormiam na frente, nos colchões. E os senhores ficavam no fundo sempre bebendo saquê. Também dormiam porque ficavam embriagados, mas era muito bom. Tulha era um local que eles construíam para armazenar a produção do que eles plantavam. Então, tudo que eles colhiam, eles levavam para essa tulha. Ali eram feitas as escolhas de tomate, de vagem, a seleção de batata, sabe? Todos os legumes, pepino, pimentão, eram tudo selecionado e eram encaixotados na tulha. E ali ficavam os caixotes e vinha a cooperativa com os caminhões buscar toda a produção. Continuando a falar dos japoneses, os que estavam aqui contratados pela Cooperativa Agrícola de Cotia, eles foram para a Fazenda Ronda, porque a cooperativa comprou a fazenda e dividiu em áreas para cada família. Mais tarde, na década de 60, vieram para cá a família Takanashi. Quando eles vieram para cá, eles compraram a área dos vinhas e ferreira. E eles fizeram primeiro a plantação de roseiras. Depois não deu certo. Eles tentaram a plantação de uva, não deu certo. Depois eles foram para a floricultura. Hoje nós temos a Flora Takanashi, onde eles fazem a plantação de flores, principalmente orquídeas, desde da semente até a produção para venda. Também aqui dentro de Eugênio de Melo também tinha a família Hiraqui, que vendeu a área deles e foram embora para São José dos Campos. Mas permanece aqui, que vieram na década de 40, a família Inagaki. Eles são donos também de uma grande área na Fazenda Ronda, mas residem aqui no centro de Eugênio de Melo. A família Taira, quando a cooperativa comprou a Fazenda Ronda, uma grande área que era arrendada pela cooperativa foi comprada pela família Taira. E eles permaneceram alguns anos com a plantação de arroz, depois plantação de milho. E hoje lá eles fazem criação de gado e tem alguns cavalos também. E eles permanecem aqui e é uma fazenda que fica próxima ao cemitério. Aqui em Eugênio de Melo, quando começou a formar, após a construção da estação de alvenaria, começaram a chegar muitas famílias que moravam em bairros distantes daqui do centro. Bom Retiro, Bairrinho, Capelinha, Capão Grosso. Então vieram muitas famílias para cá. Família Alves, família Rodrigues. E essas famílias, elas permanecem até hoje. Hoje eles fazem parte da comunidade de Eugênio de Melo. E eles trouxeram para cá várias tradições religiosas também. Nós tínhamos sempre comemorando, a primeira era a festa da Imaculada, padroeira, desde a construção da primeira igreja.
Mas a família do seu José Francisco dos Santos, que veio lá do Bom Retiro, eles começaram a festa do Divino Espírito Santo. Por quê? A esposa dele, ela era devota do Divino Espírito Santo e ele também, que já era a tradição da família Alves e também da família Santos. E numa festa que houve aqui em Eugênio de Melo, que era a festa de Santo Antônio. Santo Antônio também era comemorado. Ela tinha uma filha que morava em São José dos Campos e vinha para a festa. E as irmãzinhas foram esperá-la no ponto do ônibus. E aconteceu um acidente e um caminhão desgovernado matou uma das meninas. Então a mãe ficou muito desesperada e teve um problema muito sério. Ela precisou até ser internada. Então, o José Francisco dos Santos, conhecido como seu Zequinha, fez pedido para o Divino Espírito Santo para que a dona Benedita fosse curada. Eles falavam que ela tinha ficado louca, porque tinha perdido a filha. E quando ela sarou, ele foi até o Bom Retiro e trouxe a primeira bandeira do Divino. E começou a tradição da festa do Divino. Todo ano, após Pentecostes, é comemorado o dia do Divino Espírito Santo. Se tornou uma festa tradicional em Eugênio de Melo. Aí, mais tarde, voltou o grupo de Moçambique, né? E depois a Folia do Divino, que participam. A Folia do Divino, a noite inteirinha, de sábado para domingo, eles vão de casa em casa, cantando e louvando o Divino Espírito Santo, com música, e é muito bonita. Temos a festa de Santa Cruz, né? Um patrimônio tombado, e a Santa Cruz foi construída, meu tio nasceu em 1908. Ele nasceu ao lado da Santa Cruz. Foi quando logo depois, nós tivemos uma epidemia aqui em Eugênio de Melo. Nós tivemos uma epidemia de varíola. Aliás, foi uma epidemia quase que no estado inteiro, né? Mas aqui em Eugênio de Melo, por ser um bairro pequeno, atingiu muitas famílias. E eles chamavam de doença da bexiga, porque ficavam aquelas bolhas nas pessoas. Então ficou como doença da bexiga. E Eugênio de Melo, naquela época, não tinha cemitério. Eles levavam as pessoas que morriam para ser enterradas em São José dos Campos. Eles levavam em rede. Eles colocavam a rede numa madeira muito grande, um colocava no ombro de um e do outro, e eles iam. Mas eles tinham, assim, uma crendice de que eles ficavam cansados. Mas quando chegava no rio, eles paravam com a pessoa que eles falavam, o defunto, colocavam o defunto no chão, eles iam até o riacho, pegavam três mãos de água, jogavam no defunto. E eles também aproveitavam para se refrescar. E eles achavam que com aqueles 3 punhados de água, como eles falavam, os defuntos ficavam mais leves. E eles conseguiam chegar até o cemitério com mais tranquilidade. É que, na verdade, eles se refrescavam e descansavam. Então, cada riacho que passavam, eles faziam a mesma simpatia. E assim eles levavam. E como chegou numa época que muitas pessoas morriam, quase que a família inteira. Então, mais uma vez, a família Molina doou uma área para a construção do cemitério. Foi construído o cemitério, mas as pessoas não queriam deixar velando seus mortos na casa. Então eles construíram uma capelinha de Santa Cruz como velório das pessoas que faleciam da doença de bexiga. Quando terminou a epidemia, eles fizeram a primeira festa da Santa Cruz em agradecimento por ter terminado aquela epidemia. E essa festa da Santa Cruz, eles fizeram um leilão de frutas, leilão de cana,
e comidas, bolos, doces, e faziam. E mais tarde, essa festa se tornou tradicional. Cada ano era um grupo que organizava. Tinha ano que os festeiros eram os comerciantes, outro ano os pescadores, outro ano os funcionários da rede ferroviária. Então, e assim, outras famílias, se reuniam as famílias. E a festa foi mudando. Aí eles faziam o pau de sebo. Em cima do pau de sebo eles colocavam dinheiro e as pessoas subiam e caíam. Era muito divertido. Tinha fogueira. E essa festa permaneceu por muitos anos. Hoje ainda se comemora, mas como foi construído um velório ao lado da Santa Cruz, já não se faz mais a comemoração que era feita antigamente. Mas ainda mantemos a tradição. Só que nessa época também era a época de laranja. E as famílias, para as crianças não chuparem a laranja verde e terem uma cólica, algum tipo de problema, eles criaram uma crendice também, de que só podia chupar laranja depois do dia de Santa Cruz. Porque cada laranjeira tinha uma laranja que fazia mal para a pessoa. Se a pessoa chupasse, ia passar mal. Então, ninguém chupava laranja antes da festa de Santa Cruz, porque assim as laranjas amadureciam e não ia ter mais problema com as crianças. Nós tínhamos muitos benzedores, inclusive minha mãe fazia benzimento. Eu tenho um livro dela aí, de 1942, onde tem as orações de benzimento. Depois eu vou te mostrar. Eu até tinha deixado ele aí para te mostrar, mas eu esqueci. E a minha mãe, ela fazia benzimento, porque quando as crianças à noite não dormiam direito e levavam aquele susto durante o sono, né? Falavam que era bicha assustada, porque era bicha assustada, então tinha que benzer. Então eles faziam o benzimento e quando as crianças estavam assim muito doentinha, muito abatida, né? Eles mediam os pezinhos. Se tinha uma diferença, aí eles faziam o benzimento que era bucho virado. Aí tinha o benzimento do bucho virado que a minha mãe fazia também. E também quando a pessoa estava com muita dor de cabeça, tinha uma senhora aqui que ela tirava o ar da cabeça da pessoa com uma garrafa branca com água. Também tinha o seu José Vicente, que ele benzia dor de dente. Era interessante, porque as crianças estavam com dor de dente, nós não tínhamos dentista. E também as pessoas não acostumavam a escovar os dentes. Aí o dente ficava cariado, dava dor de dente, e ia lá para o seu José Vicente. Ele mandava ficar, ele morava numa casinha de pau a pique e com chão de terra batida. Ele mandava ficar em pé no meio da sala, ele pegava o canivete, ele fazia um círculo em volta da pessoa e pegava um carretel de linha branca, colocava um copo d'água, benzia aquela água e depois ele dava uma volta na pessoa. Aí ele chegava lá e ele começava a cortar a linha e colocar na água. E aquela linha ficava mexendo. Ele falava que eram os nervos do dente que estavam ali movimentando. E quando parava de mexer, os nervos tinham morrido. E a dor de dente parava de doer, passava. A dor de dente passava. Tinha também uma outra senhora que benzia também de quebranto, que diz que as pessoas, quando gostavam das crianças, achavam bonita, também colocava quebranto na criança. E a criança não dormia à noite e chorava muito, a criança ficava doente, né? Então tinha uma senhora aqui que ela benzia de quebranto, Dona Aurora, sabe? Tinha a Dona Joaquina. Tinha uma que, esqueci o nome dela, a Bia também, que benzia, né? E a gente tinha, assim, vários benzedores. Tinha uma ceguinha também que benzia com brasa.
A gente ia na casa dela, ela tirava as brasas do fogão e ia colocando numa panelinha com água. Ela fazia cruz com uma colher, com a brasa e jogava ali. Era benzimento contra o quebranto também. Então nós tínhamos muito benzedores aqui, Eugênio de Melo, sabe? E depois a minha mãe também benzia, mas quando ela estava doente, ela passou para minha tia. E minha tia ficou benzendo até falecer, porque falavam que quem benzia tinha que passar para outra pessoa. E a partir do momento que passasse o benzimento, a pessoa deixava de ter aquele poder de benzer. Aqui do lado tinha também uma senhora que benzia. Ela morreu com 102 anos, a dona Benedita. Ela também benzia e ela deixava um copo com água na frente do oratório. Quando ela terminava de benzer, ela dava para a pessoa tomar aquela água. Então, são bastante benzimentos. Isso tudo eu escrevi no meu livro de crendices, os benzimentos. Também nós tínhamos muita parteira aqui em Eugênio de Melo. A dona Gina, Jesuína Maria de Jesus, durante 40 anos, ela foi a parteira de Eugênio de Melo. Todos os partos ela que fazia, tudo gratuito. E ela fazia os partos, ela era cunhada da minha avó. A gente chamava ela de tia Gina. E ela terminava o parto, ela já passava na minha casa, avisava a minha avó. A minha avó ia para lá e ficava cuidando da mãe que teve a criança e da criança até caiu um umbigo. Lavava, cozinhava, passava, cuidava das crianças, tudo gratuitamente, tudo por doação. E quando ela vinha embora, as pessoas falavam, Deus lhe pague, Dona Maria, Deus abençoe. Ela vinha toda feliz, aquilo era gratificação para ela. Também minha avó, ela, quando falecia alguém, ela era chamada. Todas as pessoas que faleciam pela roça chamavam a minha avó. Dona Maria, faleceu fulano em tal fazenda, faleceu fulano em tal lugar. Ela ia, tirava a medida da pessoa, fazia a mortalha, que era roupa para a pessoa ser enterrada. Dava banho na pessoa e colocava a pessoa no caixão. E ela ficava a noite toda rezando e fazendo café, que a noite toda eles serviam café. Era um terço e uma rodada de café, como eles falavam, café com biscoito. E depois, quando chegava outro dia, saía o enterro, ela varria a casa. Tinha que varrer da cozinha para a sala, que era para não morrer gente muito perto, sabe? E ela fazia o almoço quando as pessoas voltavam do cemitério. O almoço estava pronto. E quando ela fazia, antes dela colocar a pessoa, ela dava banho, deixava a pessoa vestida na cama, ela fazia um colchãozinho para o caixão e um travesseirinho cheio de folha de laranjeira, para não dar mau cheiro na casa. Era feito de amorim com folha de laranjeira. E quando ela vinha embora toda feliz, porque ela tinha cumprido uma missão de servir ao próximo. Isso foi uma das coisas que ela deixou para a gente, o amor ao próximo, servir as pessoas, sem esperar nada em troca. Os prédios mais antigos de Eugênio de Melo foram tombados. Nós temos tombados aqui a biblioteca, que foi um dos prédios mais antigos, foi construído na época que chegou a energia elétrica, né? Depois foi clube, foi um posto médico, foi a sede do Eugênio de Melo Futebol Clube e hoje a nossa biblioteca, a Biblioteca Helena Molina. Esse foi um patrimônio tombado. A nossa estação também é um patrimônio tombado e a Santa Cruz. E nós temos patrimônio paisagístico tombado, o nosso Jiquitibá e as nossas jaqueiras. Esses são os patrimônios tombados de Eugênio de Melo. Uma das fazendas mais antigas de Eugênio de Melo, que
também é um sítio arqueológico, era a Fazenda Galo Branco. A arquitetura dela era em estilo espanhol. Ela pertenceu ao seu José Inocêncio, que foi um grande produtor de café. Depois seu Herreiros, depois Dr. Machado, que doou todas as terras dele. E é um local que deveria ser preservado, fazer parte da nossa história, deveria ser tombado. Eu acho que as autoridades do momento precisavam voltar os olhos, porque principalmente por ter sido já um sítio arqueológico e ter sido uma fazenda tradicional, a fazenda da época de café, né? E assim, uma arquitetura espanhola, lá tinha até uns azulejos espanhóis, sabe? E hoje pertence à Embraer. E ela está lá toda danificada, mas se ela fosse tombada e restaurada, seria um local para um museu. Quem sabe um museu que resgatasse a nossa história do café, que trouxe a primeira estação para Eugênio de Mello. E a história da empresa também, porque ali poderia, inclusive, vir a história desde o café, da nossa estação e das vindas da mecanização da lavoura e depois das indústrias para Eugênio de Mello. Eu acho que seria, assim, um museu muito interessante para ficar preservado para as novas gerações. Do café ao avião, do café até ao nosso parque tecnológico. A tecnologia vinda para São José dos Campos, instalada no distrito de Eugênio de Mello, que isso traz um orgulho muito grande para nós. Aqui a nossa tradição antes era a farinha de mandioca, a rapadura, a taiada, o suspiro, aquele suspiro amarelo, o siquilho feito do amido da mandioca, né? A paçoca e o bolinho caipira. O doce também, os doces de compota, doce de abóbora, doce de mamão, doce de batata, doce de laranja. Isso faz parte da nossa tradição. Canjica também, a canjica também faz parte. A mensagem que eu quero deixar para essa geração e para as novas gerações é a importância das tradições. Hoje, vocês são fruto do passado. Então, a gente tem que lembrar das nossas raízes, tentar preservar as nossas tradições, preservar os nossos patrimônios, porque nós fazemos parte da história. Cada um tem a sua história, mas faz parte daqueles que já vieram anteriormente. Eu acho que é muito importante voltar ao passado para viver o presente. Muito obrigada.